Bem-vindo a mais um podcast da Bacelar Treinamentos, onde abordamos temas de empreendedorismo, carreira de sucesso dentro das empresas e hoje com um convidado mais do que especial, um parceiro nosso, o David Souza, da UIA Coaching, um jovem empreendedor que teve toda uma carreira de sucesso numa multinacional por em torno aí de uns 18 anos, trabalhando com treinamento, desenvolvimento de pessoas, chegou a assumir cargos de gerência de melhoria contínua, mentor de executivos, C-Level, depois você comenta o que é esse nível C, coach, palestrante, especialista em alta performance e liderança humanizada, CEO e fundador da UIA, entre outras habilidades. David, um prazer, uma honra recebê-lo por aqui. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E vamos ouvir um pouco aí de toda essa sua carreira, tanto dentro das empresas quanto empreendedorismo, que realmente é algo aí que vai servir de inspiração para muita gente, né? Então eu queria que você completasse aí com a sua apresentação, suas qualificações e vamos batendo papo aí. Legal, obrigado, boa tarde a todos que nos ouvem, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com a Roseli, com o Luiz Bacelar, meu amigo, e uma parceria que deu muito certo. Foram 18 anos numa multinacional e esses 18 anos foram de muito ramp-up de desenvolvimento. Começamos ali com um processo de aprendizagem, um cargo ali de desenvolvimento para jovens, e aí eu não parei mais. Comecei com 14 anos e aí fui até os 37 anos que beleza, trabalhando numa multinacional, até que decidi sair, né, quando eu estava ali no auge, como gestor de melhoria contínua. Foi aí que eu conheci o Bacelar. Sim. Para o processo, para o trabalho que a gente fazia de Greenbelt, a gente ia precisar de todo um programa de Greenbelt. E aí, onde eu conheci o Luiz Bacelar, graças ao site, procurei no site, eu jamais imaginei que se tornaria não só um mentor, um amigo, um parceiro estratégico. Então é uma honra estar aqui com vocês, tanto a Roseli quanto o Luiz Bacelar. Então você já comentou, né, que começou cedo, né? E eu queria que você fizesse assim um resumo aí da sua trajetória profissional de sucesso, falasse mais aí para o nosso público. Claro. Então, em Jundiaí, na cidade onde eu nasci, nós temos ali programas de desenvolvimento para jovens aprendizes. E esses programas, eles lançam os jovens para uma carreira, e aí eles lançam eles para multinacionais, e tanto da área de prefeituras ou multinacionais, em comércio, grandes empresas. E eu entrei nesse programa, eu tinha 14 anos, e foi assim um momento da minha vida onde que tudo mudou, porque eu já fui para a Pétrea, chamada a empresa multinacional alemã, e lá foi onde eu comecei realmente a desenvolver as minhas habilidades, e aonde eu tive toda a oportunidade, e aí eu fui perceber que desenvolvimento é gigantesco, muda a sua condição, a tua mentalidade, a tua visão, muda até a sua questão social em todas as esferas. E essas empresas dão muita oportunidade, né, de desenvolvimento. Demais. E começar numa multinacional faz diferença também, né? Faz total diferença. Eu, de verdade, com 14 anos, me apresentaram para um presidente, para o diretor de operações, e eu nem sequer sabia o que era, o que eles faziam. Eu só sei que eram... Nem ideia, né? Não tinha ideia do que era. Então, com 6 meses em que realmente eu me situei, que eu fui entender o tamanho do processo, o tamanho do impacto daquela empresa na região e de tudo que eles faziam. E aí que eu fui entender um pouco de cultura organizacional, visão, estratégias.
Mas hierarquia, que foi muito importante, porque eu comecei no último, o último estágio da hierarquia, mas o mais legal de tudo, o crescimento, ele é sólido, porque ali eu fui passando por várias posições, e ali eu fui entendendo também como agregar valor, o respeito às pessoas. E um dia desses eu sentei na minha mesa e fiz um desenho técnico e o diretor, e saí para entregar uma correspondência. Tinha 15, 16 anos. E o diretor de operações falou, quem foi que fez esse desenho técnico aqui? Aí eu falei, foi o aprendiz que fica aí, ó. E aí ele me chamou na sala e falou assim, olha, você tem um talento e eu quero fazer o seguinte, eu vou pagar do meu bolso o inglês para você. Ele chama Tadeu Renatini. Que legal, hein? E eu vou pagar do meu bolso o inglês. E ele pediu para que eu escolhesse qualquer curso, na verdade. Aí a secretária me chamou de canto, Luciana Rosa. E disse assim, olha, tu vai escolher o inglês, entende? Eu falei, tá bom. Sim, senhora. Aí ele chegou e falei, então eu escolho o inglês. Então, dos 14 anos e meio, 15 anos, até os 19 anos, esse diretor, ele tirava o dinheiro do bolso dele, não era a empresa que pagava, era ele que pagava. Foi aí que eu estudei durante 4 anos, 5 anos o inglês, que foi um trampolim depois para gestão. Um sem ele, até hoje, né? Até hoje. Se eu não tivesse lá atrás a oportunidade de alguém, um mentor que me guiasse e que me desse a oportunidade... Lá na frente, quando foi me dada a oportunidade de ser um gestor de melhoria contínua, sem o inglês não teria conseguido, sem essa competência eu não teria seguido. Então, a grande sacada de tudo é quando você entra numa empresa dessa, muito jovem, quais são as pessoas, o network é muito importante. Então, para o pessoal que está nos assistindo, né, está começando agora... O respeito às pessoas, o networking, né? Então, você precisa fazer um bom networking dentro da empresa e dedicação. Não existe crescimento sem disciplina e constância. Então, era acordar com 15 anos às 5 horas da manhã e dormir à meia-noite, porque ia para a escola. E naquela época, o aprendiz trabalhava 8 horas, né? Então, eu entrava às 7h15, ia até às 5, o ônibus da empresa me deixava às 18 horas em casa, eu tomava banho para a escola e chegava em casa às 11h30 da noite, todos os dias. Mas vale a pena. E tem que se esforçar, né? Não é só a questão de ter a oportunidade, né? Tem que querer também se esforçar, né? E ir atrás das coisas para ter uma carreira aí de destaque nas empresas, né? Perfeito. O Luiz falou algo muito importante, o esforço. Eu me lembro que nas férias, quando eu ia ter férias, né, os diretores esse diretor, né, não deixava eu ter férias. Então ele falava o seguinte, eu já liguei na escola que você está estudando de inglês, a secretária ligava, e você vai ficar em módulo intensivo as férias inteiras. Então você não tem férias. Eu falei assim, obrigado. Então eu tinha que estudar às 6 às 7 horas o inglês nas férias também. Então, quando os outros alunos voltavam de férias, eu já estava praticamente em outro módulo. E aí eu já tinha que trocar de turma. E aí não parei mais de observar as pessoas e o mais interessante de tudo, né? Naquela época eu nem sabia disso, o processo de modelagem. Eu observava aqueles players, como eles falavam e como eles discorriam, como eles organizavam o seu trabalho. E eu falava, olha só, que estrutura legal de organização, que mindset bem estabelecido, alicerçado para poder resolver problema. E era uma multinacional, autopeças ligada à montadora, e as montadoras, vocês sabem que é o berço do ensino, né? Então, era o 5 porquê, 5W2H, é a análise SWOT, é a ISO e a ATF, naquela época acho que era ISO TS,
e ali que você vai crescendo, E desenvolvendo. também é o segmento que mais cobra das pessoas, né? Performance, o que a gente tem que entregar como resultado, né? Então é uma escola e tanto, né? Ela puxa muito você. Puxa. Uhum. Você precisa estar... a resiliência, né? Você precisa ter os lombos largos. Porque o que às vezes eu noto aí que pessoas têm essas oportunidades e acabam não se agarrando a elas, né? Então a gente tem que estar preparado para agarrar as oportunidades, né? Para poder se destacar dentro da empresa, né? Seu trabalho é inspiração para todo mundo, mas tem todo aquele comprometimento, esforço, né? Que a gente já falou aqui, senão a coisa também não deslancha, né? Sim, e é o mais interessante, você é um adolescente, então você está em construção ainda. Sim. Então, havia momentos em que você apresenta uma certa performance, mesmo como adolescente. E às vezes eu entrava em alguns, eles colocavam na minha mão, por exemplo, trabalhos que iriam para a diretoria com 16 anos. E eu me lembro que o líder de produção saiu de férias e aí teria que apresentar todo o gráfico de eficiência e eficácia e desempenho das PUs, onde fazia os volantes. E eu falei assim, como que eu vou entregar isso? Porque me falaram assim, de um dia para a noite, que os relatórios teriam que estar prontos, aqueles boletins de produção eram feitos manualmente, e eu me lembro que eu acordei às 3 da manhã, e eu sabia que o ônibus da empresa passava às 5 em determinado local do bairro, e eu saí correndo, peguei o ônibus, desesperado, porque tinha que fazer um fechamento. Às 3 da manhã, eu estava na rua, peguei o ônibus, cheguei na empresa às 5 da manhã, sentei, eu falei, deixa eu entender como isso funciona. E aí, às 11 horas da manhã, o diretor estava recebendo aquele relatório e a gente foi super elogiado por ter entregue o relatório da PU. A PU já entregou, mas quem entregou? Foi o aprendiz que entregou. Mas ninguém, acho que até hoje, depois desse podcast, vão saber que eu entrei clandestinamente às 5 horas da manhã na empresa para fazer o fechamento. Então tem muita transpiração, tem muito trabalho. E uma dica que você deu aí, que eu acho super importante, que eu vejo nas mentorias que eu faço, nos coachings, é a questão do inglês. Porque até hoje, para ser um gestor, o inglês é fundamental. E muitas vezes as pessoas escolhem fazer um MBA, que é muito importante, e deixam o inglês de lado. Então, você vê, você teve essa oportunidade como jovem e agarrou, né? E isso te ajudou muito no futuro para desenvolver isso na gerência, né? Na gestão, quando eu tive a oportunidade, um gestor, ele estava saindo para assumir uma planta na América do Sul, no país do Uruguai, e o departamento dele, ele me indicou para o departamento dele. Então foi quando eu cheguei para ter uma reunião com o diretor era alemão. Então, é interessante que essas pessoas de fora, a visão de mundo deles é totalmente diferente da nossa. Enquanto eu estava feliz falando 2 línguas, ele falava 5. Então, e é natural isso para eles. E na minha primeira reunião com ele falou, David, na próxima semana você tem esses targets de percentuais para me apresentar. Você tem 2 semanas para saber onde estamos e aonde nós vamos chegar e quando nós teremos a auditoria do nosso programa JPS aqui dentro. Eu falei, eu nem sabia por onde começar. E ele disse, liga, para você saber por onde começar, ele leu a minha mente. Ele falou assim, você vai ligar para o México lá e vai ter uma reunião com os Estados Unidos e lá você já vai ter todas as informações. O mais interessante de tudo não é perguntar se você fala ou não inglês. Se você está nessa posição e você aceitou esse desafio, já entende que você fala a língua. E foi então que começou os desafios com os players globais. Né? E aí é outra pegada, é outro mindset. O poder de síntese deles é fantástico. E é aí que você aprende de uma forma criteriosa processos e como resolver problemas com outro mindset. Não com a mindset do Brasil, mas como essas pessoas atuam. Então, um diretor da Europa, diretor dos Estados Unidos, entrava também as pessoas da Ásia na nossa reunião.
E aí você tem que redobrar o cuidado para entender o inglês. E era assim, e foi realmente disruptivo esse crescimento. Então, Roseli, muito feliz do teu comentário. Tem competências hoje para gestão que são imprescindíveis. Ou você tem, ou você não começa nem a brincar nesse layer, né? Então, se você passou para esse layer, ali você já tem uma cartela de competências para poder desenvolver. Isso mesmo. Bem legal, bem inspirador. E aí você teve todos esses anos, né, de experiência dentro da empresa multinacional, teve lá uma carreira de sucesso, foi crescendo. E por que empreender? Conta um pouco para a turma como é que foi essa coisa, né? Tá lá na empresa, nós também já passamos por isso, e de uma hora para outra a gente resolve empreender. Então, e aí, como é que é a história? O que você tem para falar sobre isso? Eu sou apaixonado por isso. Então, começou o sonho quando meu filho Daniel nasceu. O meu filho assim, ele mudou, virou uma chave na minha cabeça, né? Ele mudou meu mindset. O Daniel, quando ele nasceu, eu percebi que eu precisaria buscar um senso de propósito maior. Então, eu entendi que impactar vidas, um propósito mais profundo, começou a nascer a partir do nascimento do meu filho. Então, para migrar, para empreender, foram 10 anos. Porque foram dos 27 aos 37, quando eu decidi sair. Então, eu fiz um mapa. Quais competências, e aí competências vêm conhecimento, capacidade, habilidade, experiência. Então, esses 4 pilares, eles formam uma competência. Então, qual é o conhecimento que eu preciso, o quanto de capacidade eu tenho, quais habilidades me faltam e que experiências eu preciso viver. Então, dos 27 aos 37, foi angariando essas competências. Comunicação, autocuidado, liderança, desempenho. E aí, quando eu fui para a gestão de melhoria contínua, e eu tive desafios tão disruptivos, onde nós tínhamos que apresentar para presidentes de montadoras em inglês. E aí, com toda a governança da América do Sul, olhando os nossos relatórios e elogiando o trabalho que a gente estava fazendo. Eu tremia na reunião, mas ali eu parecia um gigante e não demonstrava isso em momento nenhum. E nós apresentamos um trabalho que realmente fez a diferença. Quando eu saía daquelas reuniões sabendo se eu estou conseguindo ir bem e estou conseguindo desempenhar um bom trabalho nesse layer, se eu estou conseguindo brincar, se eu estou conseguindo trabalhar e operar com esses caras, então eu estou pronto para abrir minha própria empresa. E aí, com 37 anos, eu decidi abrir a UIA, que é a consultoria de desenvolvimento humano, porque eu sou apaixonado por pessoas, apaixonado por desenvolvimento humano. E aí, falei globalmente que iria sair, e aí eu me lembro até hoje que um diretor da Europa me ligou e falou assim: "Hello, David, can I stop you now?" Eu falei: "You can't stop me." Não dá para me parar agora, né? E aí ele falou assim: "But I have a news for you. I have resource for you, a new salary for you, a team for you." Então, tudo era, and a project for you. Então, eles disseram para mim: "Eu tenho um salário, benefícios, eu tenho uma outra abordagem para você." E o projeto França. Então, já era um projeto de escalagem global, já com um novo salário. E aí, eu decidi mesmo assim seguir pro desenvolvimento humano e seguir o meu sonho. Confesso para vocês que um jovem empreendedor, você vai começar do zero. Ali eu tinha uma visibilidade global, agora eu tenho que bater nas portas e dizer: me dá oportunidade. Então, muda tudo. Muda tudo, muda a tua visão. E que eu acho que é interessante reforçar desse teu comentário, é bem essa questão, né, que às vezes as pessoas não se tocam. Toda a preparação que foi feita. Você falou 10 anos, pelo menos, né? 10 anos. 10 anos mais formalmente, né?
E todos nós, né, quando a gente vai empreender, a gente tem que ter esse preparo, né? Porque senão a gente vai chegar de que jeito aí a hora que vai bater na porta dos clientes, né? Então, assim, a coisa deve ser bem planejada, né? Se as pessoas querem ter aí a sua carreira de sucesso sendo dentro das empresas ou empreendendo, precisa ter todo o planejamento, né? Porque senão a coisa começa a ficar muito difícil, né? Já é difícil para quem planeja tudo, né? Imagina para quem não planeja nada. E você tem que estar preparado também para... Eu acho que um dos maiores desafios, né, para quem tá começando, para mim, era precificar o meu trabalho. Sim. Então, o quanto aquele trabalho vale para a empresa, o quanto isso... o quanto eles olham para você e vê também que você pode entregar. E eu me lembro que eu sentei com um empresário da área da construção civil. Na pandemia, eles explodiram construção civil, né? Sim. Então, eles estavam faturando ali basicamente 100 milhões por ano. E eu me lembro que eu fui convidado para participar da festa da empresa. Ali ele ia fazer... Ali o presidente, ele me chamou, falou, quero que você dê uma palavra, antes de fechar qualquer tipo de trabalho, ali na nossa empresa lá no Nordeste. Viajei, fui para lá, e aí nada pago pela empresa, né? Tem os investimentos que tem que ser feitos. Tem. E ali eu me comuniquei com todos os funcionários na festa de final de ano deles, e aí fechei um negócio para a UIA, valor de R$84 mil, foi o orçamento, num churrasco, depois da comunicação, junto com ele, e ali a gente entrou para estruturar o negócio. Então, criar novos KPIs, treinar toda a liderança, e ali foi o primeiro orçamento num valor tão alto. Nossa, 84 mil, que legal. E ali muda o teu mindset, porque você começa a pensar assim, olha, eu ganhava X como executivo, né? E agora, empreendendo, você consegue escalar esses valores. Então, escalar valores é um mindset importante para quem está começando. O quanto o teu produto é bom, o quanto você consegue entregar, o quanto você consegue medir, o quanto você tem métricas para poder entregar um serviço um trabalho de excelência. E o quanto você consegue realmente escalar o teu negócio. Então, o orçamento ele acompanha também uma exigência muito grande de entrega. E as nossas entregas sempre foram entregas de excelência. A gente aprendeu isso lá atrás. E sempre com muito trabalho e sacrifício. Eu me lembro que essa empresa, eles tinham comprado o hotel do lado da empresa. Né? Eles começaram a comprar tudo, né? Onde tinha a empresa deles, eles começaram a comprar. E aí eu me lembro que eu falei, posso ficar nesse hotel? E eu dobro aqui. Então eu chego aqui às 7 da manhã, eu trabalho até às 10 da noite, eu janto aqui, eu posso dormir no hotel e às 6 da manhã eu tô aqui. E eu posso aumentar minha carga horária trabalhando 2 vezes por semana. Não era o trato. Eu ia ficar lá, eu ia ficar só 1 dia e meio trabalhando. Mas eu consegui com isso, basicamente, aumentar os meus períodos de trabalho e ter mais entregas. Então, para o empresário que é apaixonado por trabalho, que adora ver os colaboradores trabalhando, ele vê um consultor dormindo e chegando às 6, indo até às 10, ali se estabelece uma relação de confiança. Hoje não somos só parceiros estratégicos, somos amigos. Então, porque gera confiança. E aí entra toda a questão da integridade. O quão íntegro você é no teu caráter, quanto você está integrando, né, dentro da empresa com os colaboradores. Essa integração também, né? Eu entrego, eu integro, e ali cria-se, então, esse vínculo, essa conexão de amizade que perdura aí, eu acredito que vai perdurar por muito tempo. Sim, com certeza. Eu ia te perguntar os pontos chaves que você acha para empreender, mas eu já vi alguns aí, né? Quer dizer, eu trabalho em entregar com excelência, né? Eu acho que superar as expectativas, que nem você falou, era para ficar 1 dia, eu fiquei 2, né? Perfeito. E os valores, né? Acho que os valores hoje em dia são fundamentais também, né? A Roseli tocou num
um ponto primordial. Então, assim, o que hoje está no teu centro? Então, assim, eu percebi de muito cedo, com 14 anos, eu poderia seguir por 2 linhas, né? Então, como eu tive mentores que tinham um caráter muito forte também, e ao longo do tempo eu fui percebendo que o centro, você precisa colocar princípios e valores sólidos no seu centro, porque ele vai nortear a tua orientação, a tua segurança, o teu poder e a tua sabedoria. O que está no centro da tua vida, ele norteia a tua orientação. Então, os teus princípios e os teus valores vão te orientar, eles vão te dar segurança, eles vão te dar sabedoria e eles vão te dar poder de ação. Hoje eu vejo que isso foi uma base sólida, porque houve momentos difíceis, houve momentos de choro, houve momentos de escassez. E confesso que os momentos de escassez, eles são... eles provam realmente aquilo que você estabeleceu como valor. E aí você precisa perceber, quem quer empreender vai saber que não tem dia 15 e não tem dia 30. Isso aí. Esquece isso. Então, se não tem dia 15 e não tem dia 30, o que tem? Quais são os princípios e os valores que vão orientar você? E aí você precisa ter confiança, você precisa ter criatividade, você precisa ter realmente uma solidez em termos de organização e planejamento. E saber que os momentos difíceis da vida, eles são, na verdade, grandes mestres. Né? Eles vão te ensinar e vão nortear você e vão alavancar você. O trauma, ele vem quando você não aprendeu com ele. Então, quando você não aprende com o teu trauma, com aquela situação difícil, ele se torna um trauma, porque você vai ficar patinando A naquilo. lição vai se repetindo até... Vai se repetindo até que você aprenda. Então, eu decidi que situações difíceis vão acontecer. E aí, o que eu tiro de bom disso? É fácil? Claro que não. Mas a vida é um aprendizado contínuo, né? Isso não tem como, né? E a gente tem que entender os recados, né? E as coisas que vão acontecendo com a gente, né? Incrível o que o senhor falou, os recados. Você tem que estar muito antenado com o teu eu, né? Autoconhecimento é importantíssimo. E aí o autoconhecimento, a sua base é o autocontrole. Então, assim, com autoconhecimento você tem o autocontrole porque você começa a se perceber. Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas emoções? E mais, quais são os gatilhos emocionais que podem me levar para lugares obscuros? Então, quando você se percebe, quando você realmente aplica na tua vida esses valores de autoconhecimento e autorresponsabilidade, então você é autorresponsável por aquilo que fala, por como age, e você sabe as tuas limitações, né? Então, esses gatilhos aqui, eu preciso estar bem atentos com eles, porque eu preciso ser mais assertivo e equilibrado. Então, o autoconhecimento, ele te calibra a ser mais assertivo, a ser mais calibrado. Fundamental. É fundamental. E as principais dificuldades de se empreender? Você também já falou um pouco, mas o que seria assim um resumo, pensando em quem quer empreender e tal? O que a turma vai encontrar de dificuldade aí pela frente? Olha, a primeira coisa que eu vejo você quer empreender, qual é o que está por detrás disso, né? Qual é o propósito por detrás disso? Ganhar dinheiro, lógico, de fato, Mas isso tem que aí... ter um propósito maior. Mas qual é o propósito por detrás disso? Porque se não ganhar dinheiro, ele não vai se sustentar quando a coisa ficar difícil. Sim. Porque vai ficar difícil. Vai ter momentos de escassez, vai ter momentos em que as portas vão se fechar e os contratos que já estavam tudo certo serem cancelados. E você fala, e agora eu tenho que começar do zero a construir uma marca. Então, quero empreender? Então, primeira coisa, qual é o propósito por detrás disso? Saber que vai precisar de paciência e muita resiliência, criatividade. Uma marca não se constrói de um dia para a noite. Não. Então você vai ter que, olha, um cliente, outro cliente, sistemático e ele vai
ponto a ponto, ele não vai ser como o micro-ondas, né? A pipoca no micro-ondas, não vai ser assim. E a geração Z, ela tá vindo para o mercado agora com tudo muito instantâneo. Até no Instagram, né? A pessoa aparece com uma roupa segurando assim, ela pisca e daqui a pouco ela já tá com a roupa. Você vê que os adolescentes e os jovens que estão vindo, eles estão com esse mindset. Então, assim, eu tô aqui apertando um botão na máquina, mas quando eu vou sentar lá e ter o meu notebook, meu celular, e aí eu vejo que falta um pouco cruzar. Então, assim, para você chegar lá, vai ter um caminho aí de muita luta, né? E muita preparação, né? Muito planejamento também. De abrir mão. Vai ter, chegar os seus amigos vão te ligar e falar, vamos pra praia hoje, você tem que estudar o inglês durante 18 horas sem parar, porque senão você vai ir mal, senão você não vai conseguir participar de uma boa reunião. Vai ter que abrir mão. Só que lá na frente, você colhe os frutos de um trabalho feito com diligência e com muito empenho. Então, as dificuldades, sim, o mercado, o Brasil, ele é um gigante, o Brasil, né? É impressionante, o nosso país tem uma força e a gente tem as dificuldades, corrupção, enfim, o dólar alto, o dólar baixo, mas você vê que o Brasil, ele tem uma força e ele consegue seguir adiante. Muitos desafios, né? Mas a gente muita aqui oportunidade. No Brasil e muita oportunidade, né? E precisamos ir atrás dessas coisas, das pessoas se esforçarem mais, as empresas buscarem excelência, né, no atendimento para a gente poder competir mundialmente, né? E aí eu digo para você, as empresas que não se adequarem hoje à questão da cultura organizacional com essa nova geração que está subindo agora para o mercado de trabalho, ela vai ruir. Nossa, eu estava numa empresa e um dos funcionários, ali no chão de fábrica, é onde você tem toda a informação, né? Eu estava passando no chão de fábrica, ele disse, olha, a semana passada toda a linha aqui de produção parou, em greve, pararam, cruzaram as mãos. E temos aqui nas operações quase 250 pessoas pedindo para ir embora, pedindo para ser demitido. E aí você vai sentir o clima organizacional tá com febre. Sim. Porque a gestão não entendeu ainda que, olha, não é mais aquela geração que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não prepararam os líderes, não se organizaram em relação a saber realmente que a tua pesquisa de clima, ela não é só um indicador para você ganhar o Great Place to Work. Não, de fato, as pessoas precisam sentir isso, né? E hoje, nesse universo que a gente está vivendo, uma empresa que ela não aderir a um programa de liderança humanizada, de uma liderança de preparar mentores. E aí eu digo para você que preparar um mentor não é fácil. Não. Isso aí leva tempo, mas quando esse mentor estiver preparado, ele vai conseguir fazer realmente um trabalho de excelência dentro do clima organizacional da empresa. Mas qual empresa quer fazer isso hoje? Fala-se muito da garantia da qualidade total. Acho que não entenderam muitos conceitos do Deming, porque o Deming só quer o resultado do Deming, mas o Deming fala um monte de coisa que ninguém aplica. Não, isso aqui pula a página, né? Vamos pular. Vamos pular o que Deming falou aqui, né? Então, basicamente, esses são os desafios. Muita resiliência, você vai ter que ter um propósito forte. E outra coisa, vai ter momentos que você vai ter que ter a competência do lifelong learning. Aquilo que você aprendeu há 2 anos pode mudar aqui. Não é mais a mesma coisa. Então, a faculdade que eu fiz de administração de empresas, se eu não continuasse aprendendo, desenvolvendo, lendo, criando novas competências, lendo o que está saindo de novo, essa faculdade possivelmente ela nem seria, em algumas matérias, não teria serventia alguma. Sim. Então, lifelong learning hoje, para quem está querendo empreender, foresight, e aí a visão, né? Prever a previsibilidade, né? O que faltou para Polaroid, o foresight. Ou seja, era um gigante, sei lá, que tirava foto e a galera que é nova põe Polaroid no Google e você vai saber o que é.
E os caras quebraram, faliram, Sim. porque faltou a visão. Você Visão. entrou a câmera digital e agora hoje o que que é a Polaroid? É para quem quer uma máquina que, por uma questão realmente de história, sei lá. E pegando um gancho dessa parte aí de liderança, porque a gente vê muito, né, dentro das empresas, trabalhos que a gente faz, você também lá, diretamente em contato com as empresas e com os líderes, as lideranças foram mudando, né, ao longo do tempo. E a gente ainda vê muita empresa que, sei lá, parece que parou no tempo, né, com essa questão de formação dos líderes, ou não se dá, talvez, a importância que se deveria. Então, assim, se cobra do líder lá, os MBA, formações, etc., mas uma parte mais, assim, de liderar pessoas, essa parte de tratamento com pessoas, eu acho que ela ainda é deficitária, né? O que você acha sobre isso? Quer dizer, na minha visão, toda essa parte de treinamento de liderança, ela acabou ficando superada, né? Assim, ultrapassada, porque as coisas foram mudando. Então, você mesmo deu o exemplo lá do pessoal de chão de fábrica que entra em greve porque não existe uma forma de conversar com a gestão, né, para se chegar aí num acordo, né? Você concorda também que mudou bastante, você que veio bem dessa área, né, de formação de pessoas e continua atuando? O que o líder, eu chamo das novas lideranças, novos líderes, o que eles precisam ter em relação a essa, vamos chamar das escolas tradicionais, ou as escolas mais antigas de liderança, né? Essa pergunta acho que é fundamental, ela vai nortear realmente o futuro, né, das organizações. Eu estava com um empresário, ele é multimilionário também, e a preocupação dele, que falou assim, ele é da construção civil também, ele me disse assim: David, daqui 10 anos eu não vou ter mão de obra mais. Porque ele trabalha hoje em canteiros de obra. E ele está vendo, a empresa dele tinha 500 colaboradores, hoje está com 70. E ele foi ficando ali com os melhores, formou aquele time, e hoje ele fala que tem pessoas que entram ali no canteiro de obras 2 semanas e saem. Então, o mindset mudou das pessoas. Então, a liderança que assume agora, ela é uma liderança que ela precisa realmente entender de mentoria. Precisa entender de coaching, precisa entender de inteligência emocional, precisa de entender de gente, de pessoas. E eu me lembro que eu chamei um líder para conversar, a gente estava com um problema na área dele, eu fechei a porta, falei: olha, eu tô com alguns problemas quanto à área, porque chegou aqui para mim pelo menos 4 reclamações de compliance aqui. Então, as pessoas estão falando da tua liderança. Uma pessoa excepcional. Um homem, uma pessoa incrível em termos de caráter, mas que não tinha habilidade com a liderança. Saber ouvir, se comunicar bem, escutativa, saber se colocar no lugar do outro. Então, quando eu comecei a conversar com ele, mostrei para ele as reclamações que a gente teve, essa pessoa ficou impressionada. Ela falou assim: mas eu não faço isso, eu não... Tudo que eu faço é pro bem da empresa, pro bem das pessoas. E não, de fato ela nem estava enxergando aquelas competências que não tinha. Então hoje as empresas, elas precisam não só preparar as pessoas no hard skills, mas os soft skills. E agora está falando de real skills, né? Agora já não é mais... Tá, a gente tem a hard skills, soft skills, mas agora tem competências reais, real skills. E aí eles disseram lá, super comunicação é uma real skill, ou seja, real skill são competências que vão durar para sempre. Enquanto o mundo é mundo, o líder ou a pessoa que está no mercado, ele precisa ter essa competência. E uma delas é a super comunicação. Eu preciso me comunicar. E me comunicar não basta falar. Eu preciso ser empático, eu preciso saber ouvir, eu preciso outras coisas envolvidas. Construir pontes. Então, o líder hoje que ele não entender de comunicação, de não entender de coaching, que não entende de inteligência emocional, que ele não entender de mentoria, como que eu posso estabelecer realmente um rapport, uma conexão com o meu colaborador, de fato, para essa nova geração,
ele não se estabelece como líder, os resultados vão cair e o turnover só vai subir. Porque meu pai dizia, na minha época, eu trabalhava com febre, eu trabalhava, não faltava. Era 2 gritos que dava lá, aqueles homens faziam todo o trabalho acontecer e trabalhavam 30, 40 anos na mesma empresa e se aposentava. Hoje, se você fica 30, 20 anos, 25 anos numa empresa, as pessoas falam assim, mas tu és acomodado, né? Não quis aprender outras coisas. Então mudou totalmente. Totalmente, né? Uma mudança assim muito grande, muito brusca, né? A visão. Então, eu acho que essa construção os líderes hoje precisam observar. E quem está nas maiores cadeiras hoje, se não observar isso, ele não vai ter pessoas para trabalhar lá. Sim. E hoje, eu lembro que eu estava conversando com um menino de chão de fábrica, ele falou, eu vou sair mesmo. Eu falei, mas por que está acontecendo? Essa liderança não me ouve. E olha, quer saber de uma coisa? Com o Uber, eu tiro mais que isso. E de fato ele foi mesmo. E ele tá lá com o Uber dele, tá com a moto entregando pizza e falou para mim que tá tirando R$4.300 por mês. Lá na empresa ele tirava acho que R$2.900. Ok, tem as seguranças da empresa e tudo mais, mas para um jovem que tem sua moto, que faz o Uber, ele falou assim, vou fazer minhas correrias. E tá fazendo as correrias mesmo acontecerem, né? Então a empresa hoje precisa ter um olhar diferenciado. O David, fala um pouquinho mais dos trabalhos que a UIA oferece para a gente. Muito bom. Para o público aí que está nos ouvindo. Obrigado, gente, pela pergunta. A UIA hoje faz coaching executivo. Nós também trabalhamos com toda a parte de treinamento e desenvolvimento de lideranças. E nós focamos muito no ser humano como pessoa que pode impactar outras pessoas. Nós focamos o ser humano para o desenvolvimento do seu potencial. Hoje a gente recebe executivos que estão trazendo grandes resultados, mas quando está face to face comigo, choram lá. E aí, estou precisando de ajuda. Então, vamos lá, vamos estabelecer metas e critérios. Então, a UIA trabalha com o coach executivo, trabalha com treinamento e desenvolvimento de lideranças, e nós estamos agora abraçando algumas frentes de reestruturação organizacional. A gente entra na empresa e a gente pega as perspectiva financeira, perspectiva de processo, perspectiva de cliente e perspectiva de aprendizado. Então, dentro dessas 4 perspectivas, a gente faz uma avaliação criteriosa, a gente acha os gaps e começa todo um processo para reestruturar as organizações. Então, hoje é um trabalho que a UIA está fazendo, que eu sou apaixonado, né? E a UIA significa as pessoas. É da tribo Cherokee americana, que significa as pessoas. E como eu sou louco por gente, adoro pessoas, então a empresa se chama As Pessoas. E o trabalho que vocês fazem, eu sou testemunha que é um excelente trabalho. Já fizemos algum trabalho em conjunto, inclusive, né? É um trabalho extremamente profissional e com pessoas que realmente estão preparadas para isso, né? E aí é só a gente colher os resultados, né, ao longo do tempo. E a recíproca é verdadeira. Eu já trabalhei aqui com o seu Luiz. Quando eu era gestor lá, ele treinou todo o nosso time em Greenbelt. Hoje tem gente que você treinou, seu Luiz, que está se tornando Master Black Belt, estão crescendo muito mais. Desenvolvendo, né? Mas o seu Luiz é uma referência para nós, para mim, para o Gabriel e para Eric e tantos outros que tiveram treinamento. O seu Luiz hoje, além de ser um amigo, é um parceiro estratégico. E o conhecimento que esse homem tem, não estou falando isso para jogar confete, porque não precisa, mas com experiências internacionais, agrega muito. Então, quando você fala de melhoria contínua, matemática, estatística, de onde veio, para onde vai, tá aí esse homem, que é o seu Luiz, aqui um grande mentor. Obrigado, viu? É que nós temos esse conceito de ir puxando sempre para as práticas, né? A gente quer fazer com que as pessoas façam as coisas funcionar mesmo, né? E aí para as coisas funcionarem, precisa de método, precisa de gente preparada. E aí tem o seu Luiz aqui para dar todo o guidelines para nós. E a gente crê que outros trabalhos nós faremos juntos. Com certeza. Muito bom. E
Mudando um pouquinho de assunto, mas não muito, você tem uma atuação muito forte na igreja, é inspirador para mim, inclusive, resgatou toda essa parte aí espiritual, né, com o contato que a gente teve. Fala um pouco aí dessa ligação com Deus, essa parte mais espiritual, nesse conceito de ajudar as pessoas para empreender, né, para ter carreira de sucesso dentro das empresas. O que isso ajuda? Olha, é uma pergunta muito estratégica, né? A palavra religião, ela vem do latim ligare, né? Ligar o homem a Deus. E aí eu entendi que, além do meu propósito, né, profissional, também existia um propósito espiritual. Então, como que eu posso usar o meu talento e as minhas habilidades para ajudar outras pessoas? E aí eu entendi que treinar pessoas, eu poderia ajudar as pessoas das comunidades, podia ajudar as pessoas que estão hoje dentro das igrejas. Então, fé está muito ligado para mim com a ação de poder cumprir um propósito. E qual é o propósito? Ajudar pessoas. De fato, para mim, a fé está muito ligado em você dar uma entrega, estender a mão sem esperar nada em troca. Eu me lembro uma vez que nós estávamos num grupo de crianças falando sobre inteligência emocional. Eles tinham de 8 a 9 anos da comunidade. E ali eu achei que eu ia ensinar inteligência emocional e acabei aprendendo um monte de coisa. Mas teve uma menina que me chamou muita atenção e aí a partir daí começou um propósito muito grande de como eu poderia ajudar ainda mais as pessoas. Eu me lembro que falei para as crianças, olha, você vai escrever num papel hoje as suas qualidades. Aí a menininha levantou a mão, eles são das comunidades carentes, né? Uhum. Gente, eles não têm basicamente nada, assim. E aí ela levantou a mão e falou, tio, eu falei, sim. Ela disse, o que é qualidade? Olha o nível da pergunta. Pois é. Aí eu falei assim, qualidade só que não era só dela a dúvida, acho que era da galera toda da sala. Aí eu falei, qualidade é aquilo que você é. Ela falou, agora eu entendi. Aí eu falei, pessoal, vocês entenderam que é o que você é? E aí daqui a pouco ela levanta a mão de novo, chamava Rebeca, a menina. E ela disse, tio, terminei. E aí eu disse, então deixa o tio ver qual é a tua principal qualidade. E ela disse, eu sou feia. Essa é a minha qualidade. Aquilo bateu muito forte em mim, porque olha só, quando a memória, as âncoras foram buscar ali na construção do eu, do ego, quem eu sou feia. Então você imagina o que ela ouvia, o nível de construção. E ali eu percebi que eu poderia transformar a vida das pessoas com desenvolvimento, com as minhas habilidades, levando do feio para o belo. Então, ali a gente começou todo um trabalho para reconstruir. Vamos sair do feio e deixa eu te mostrar o que é belo. Que bonito. Então, é gratificante, esse tipo de trabalho é gratificante. Né? Você tem que estar muito preparado emocionalmente, Sim. porque senão você chora o tempo todo lá com eles, né? Então, teve um garoto, as atividades eram muito lúdicas, então teve uma que, o que mais você gosta de comer? E aí o outro falou, eu gosto de pizza. Aí todo mundo apontou para ele e começou a dar risada. E você não entende, né? Por que estão dando risada dele? Galera, por que estão dando risada dele? Tio, porque ele nunca comeu pizza. Uau! Aí ele via, acho que nas caixas ali jogado fora, alguma coisa assim, as pizzas e acho que ele tinha vontade de comer, ele nunca comeu, então ele disse que a comida que ele mais gostava de comer era a pizza. Então, é esse tipo de pessoa que se ele não se desviar para o tráfico, se ele não se desviar para o mal, é esse tipo de pessoas que vai bater na porta de uma empresa com um monte de déficit emocional e dizer assim, me dá um emprego. E é aí que entra líderes preparados, aí que entra mentores para fazer uma forja mesmo, para transformar o feio no belo, para organizar, orquestrar
Então, um líder, ele não é só um líder, ele realmente ele tem a capacidade de transformar pessoas, Com mentes e a sociedade. Com certeza. E nessa parte toda de liderança, o que eu vejo nos meus atendimentos, que o autoconhecimento, que nem você falou, é a base de tudo, né? Porque vai dar autoconfiança, vai dar equilíbrio. Então, eu vejo que as pessoas que se preparam, fazem uma terapia, ou um coaching, um preparo, eles vão ser líderes melhores, né? Porque eles vão saber se conhecer mais e saber o que pode chegar uma pessoa que tem essa deficiência, né? E falar, olha, eu vou te desenvolver, eu vou te dar a mão aqui para desenvolver. Exato. Então, você acha importante essa parte do autoconhecimento? Primordial. Né? Primordial. Hoje, é que nem eu falei, o líder hoje que ele não é empático, o líder hoje que ele não tem essa construção, então, o trabalho que você faz é realmente fazer com que as pessoas possam construir outras pessoas, né? Construir realmente processos educacionais dentro da empresa, criar uma comunicação mais assertiva, criar uma empresa que aprende, né? Equipes que aprendem. Então, Learning Organization. Mas que líder hoje está preparado a fazer isso? Só aqueles que passam pelo processo. Sim. Líderes hoje que mas eu fiz uma MBA, meu amigo, a tua MBA é ótima e tem que fazer mesmo. Sim. Mas é a mesma coisa você ler um livro de andar de bicicleta e nunca andou e disse assim, já sei andar de bicicleta. Na verdade, os treinamentos hoje, o coaching, o autoconhecimento, primeiro você se conhece para você depois poder entender e poder ajudar a desenvolver o outro. Uma avaliação de desempenho hoje feita numa empresa, vamos lá, achei que você foi bem, não atrasou, tá ok. Você aqui atende as expectativas, vai receber a média do seu PPR. Meu, e te digo, 80% das empresas são assim. Sim. Mas qual é a empresa que realmente tem um processo de avaliação com líderes que aprendem, com líderes que desenvolvem, que têm conversas estruturadas, em que o problema é avaliado de uma forma sistêmica. Hoje as empresas, elas pegaram e departamentalizaram tudo e aí se perdeu a visão do todo. Sim. Porque aí eu departamentalizo isso, e agora eu desfragmentei a empresa inteira. Agora eu já não enxergo o todo. E aí seu Luiz, a gente ia nos departamentos e aí quando você vai olhar, não, mas o meu indicador está no verde. O teu indicador, mas o teu indicador só no verde não quer dizer nada, o resto todo está no vermelho. Então, a visão do todo. E aí o treinamento é importante para isso. Visualizar tudo, né? A visão do todo. Resumindo, o que você pode dizer para o pessoal que quer ter uma carreira de sucesso dentro das empresas? Será que você continua trabalhando, mas trabalhou bastante com o desenvolvimento de pessoas dentro das empresas, né? E agora, como consultor, aí você também continua desenvolvendo. Se de uma forma resumida, pessoal que quer ter uma carreira de sucesso dentro da empresa, o que a gente pode dizer para eles? Aonde você quer chegar? A grande questão é onde eu estou, aonde eu quero chegar e quais os recursos que eu preciso para isso. Então, as pessoas que estão hoje, eu quero continuar na CLT, porque eu não consigo empreender, tá tudo bem, tá tudo certo também. Mas o quanto você pode, dentro hoje de uma organização, impactar, o quanto você pode crescer. O primeiro ponto, lifelong learning. Você precisa aprender e nunca parar de aprender. Sim. Se você não fala o inglês e você deseja ser um gerente, um gestor, começa hoje. The books on the table. E aí vai. Senão você não para. E não para. E daqui a pouco você está falando. E hoje a internet ela tem recursos que você pode gratuitamente avançar muito numa língua inglesa. Com certeza. Foresight, visão, né? Como que o mercado está se estabelecendo? Você precisa ter a visão disso. Então, hoje, quando eu estava... hoje eu olho para trás. Quando eu estava numa empresa, a minha visão era, eu quero no RH
ser o melhor atendente de RH para todas as pessoas. E eu consegui. Foi assim, uma construção e evidenciada através de métricas depois que eu fui um dos melhores atendentes. E por que eu falo isso? Porque era um propósito. Pessoas, atender bem, entender as pessoas. Chegavam pessoas no RH que falavam assim, não, eu não quero falar com outra pessoa, não sei se não for com essa pessoa aí. E por que eu falo isso? Porque é propósito. Então, aquilo que você estabelece como meta e aquilo que você trabalha e se esforça para fazer, aonde você coloca os olhos, vai crescer. Então, tá dentro de uma empresa, coloque os teus olhos naquilo que é o teu propósito lá dentro. É uma cadeira maior? É ser o melhor aonde você está na tua área de atuação? É crescer horizontalmente e verticalmente? Coloque os teus olhos nisso e trabalhe com afinco para isso. Que de alguma maneira você chega lá. Esse é o ponto-chave, né? And do this. E nós vamos caminhando aí para o final já, né, desse bate-papo incrível aí, Obrigado. com um conteúdo maravilhoso, né, que uma honra recebê-lo Tá aqui. difícil terminar, inclusive. Que legal, obrigado. Gostamos muito aí da sua participação, obrigado por você ter vindo aqui. A gente queria que deixasse os seus contatos também para os nossos seguidores. Como é que o pessoal te acha? Como é que o pessoal acha o IA? Legal, a gente tem o nosso site que é www.ia.com.br. Só letra ou IA para a turma? É wiya.com.br. Lá já tem os contatos, se você colocar no WhatsApp já vai vir direto para nós o contato. Mas eu deixo também o contato da empresa, que é 11 99774 2406. Você pode falar também conosco e estamos à disposição para todas as pessoas que querem se desenvolver. A gente atende desde uma dona de casa que tem uma meta para o life coaching até um executivo que quer estruturar toda uma empresa. A ideia é atender tanto organizações quanto pessoas, desenvolvê-las e levá-las às suas metas. Ok, muito obrigado, David. Vamos encerrando, infelizmente, aqui nosso podcast, nosso bate-papo, mas a gente marca outros depois. Virão outros, com certeza. Porque realmente é uma conversa bem inspiradora. Obrigado, gente. Foi um prazer, Roseli. Luiz Bacelar, meu amigo. Olha, foi um privilégio estar aqui com vocês. Eu me sinto honrado pelo carinho de vocês e pelo tanto que o Luiz me ensinou e me ensina até hoje. Esse presente, como você disse, você tem a sua ligação de fé e eu tenho certeza que Deus ele une pessoas e propósitos. E quando, de alguma maneira, a gente foi eu também não tenho dúvidas. Unidos, foi para um propósito maior. Então, muito obrigado, pessoal, por essa participação, né, por esse convite, pela participação aqui hoje. Legal, obrigado. Pessoal, então vamos encerrando aqui nosso podcast. Vocês entrem aí em contato conosco, tendo aí dúvidas, perguntas, que estamos aí à disposição. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau e muito obrigada pela participação. Até a próxima, pessoal.